Depois, quando o sangue esfria, a noite foi difícil, né? O dia bem difícil, doeu demais. É uma cirurgia bem complicada. E hoje eu vim pedindo graça a Deus, me ajude a estar em pé. Eu não quero ficar sentado, eu quero ficar em pé, né? Mas se não houver condição, vocês já sabem, amém? E vocês vão dar glória a Deus, e Jesus será em tudo louvado, amém? Amanhã também tem outro compromisso, e depois que tiver tudo ok, sarado, tudo certo, aí tem que fazer também do outro joelho. E é mais difícil, porque eu não sabia como era. Agora eu já sei o caminho, o processo, e é delicado, né? Eu fiquei 10 dias, a gente moramos no sobrado, e tem uma escada muito difícil para subir, e fiquei 10 dias dentro do quarto sem descer. Pastor, não é fácil. 10 dias parado, quem está sempre em atividade, corre, atende, né? E aqueles 10 dias foram muito difíceis até descer a escada, por uma necessidade para ir ao médico novamente. E a maior necessidade que a gente sente é a necessidade de estar no culto, porque quando você não está na igreja onde é pastor, você está em outro lugar pregando. Tive que desmarcar várias agendas e agora estamos recomeçando devagarzinho de novo, né? Atendendo os compromissos. E eu disse ao pastor Vinícius: irei em nome de Jesus, vamos honrar o compromisso. Se não der para ficar em pé, a gente senta e prega, e Deus será em tudo glorificado. Amém? Quantos vão orar por mim pela recuperação? Diga glória a Deus, para que ela seja mais rápida, né? E tudo venha dar certo. Não estou com condições de dirigir longe. Ontem acabei pegando o carro, saindo um pouquinho, mas é muito complicado para você usar acelerador. Vai bem, na hora de frear tem que mudar o pé ali, fica complicado. Aí o irmão Gesto está me auxiliando. Deus abençoe, irmão Gesto. Amém? Você quer ouvir? Quantos querem ouvir uma porção da palavra? Diga glória a Deus. Nós estamos num culto onde o pastor já falou aqui, os irmãos sabem, aonde buscamos este avivamento, esse reavivamento. E eu entendo que isso é exatamente o combustível para nos manter firmes na fé, para a gente prosseguir diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. Eu estava pedindo a Deus uma orientação, e há 2 textos bíblicos. Um dos textos está em Neemias 6:4, e esses 2 textos, eles tratam de determinação. Quando nós pensamos em determinação, quem é pastor de igreja sabe muito bem o que é isso, convive com isso o tempo inteiro. Nós estamos vivendo dias que tem pessoa que tem dificuldade para concluir uma campanha. Ele começa uma campanha e muitas vezes não consegue terminar a campanha. As pessoas desistem muito fácil daquilo que começaram, e muitas vezes isso se estende até na vida ministerial. O pastor olha na igreja uma necessidade, e ele vê alguém que de repente pode ter um perfil, ter jeito, e quer dar oportunidade, de repente, em alguma atividade na igreja. E a pessoa muitas vezes até começa empolgada, animada, mas quando vem as dificuldades, daqui a pouco está desistindo, está parando, está entregando, ou muitas vezes não faz aquilo com determinação e com amor. Então vivemos esse tempo onde as pessoas desistem muito fácil, muitas vezes da vida de oração, da vida de leitura bíblica, da vida de adoração a Deus. E quando a gente desiste, a tendência é se esfriar, é desanimar, e de repente alguém olha e o que aparece são apenas rótulos, mas dentro não há mais conteúdo. Então nós precisamos de conteúdo, nós precisamos estar cheios de verdade, não apenas na aparência, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações. Amém? O livro de Daniel, ele revela isso, porque esses judeus que foram levados para a Babilônia, e eles não são levados para a Babilônia na condição de turista,
para ver alguma coisa importante na Babilônia, se é que há alguma coisa importante na Babilônia na época, mas eles são levados por uma situação, e a situação é consequência de pecados, de erro, que acabou resultando quando eles têm que ser levados para a Babilônia. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, Judá, e então ele leva cativo esses judeus. Ele vai fazer isso em 3 ocasiões, em 3 levas. No ano 605, ele leva a primeira leva de judeus, são levados para a Babilônia. E entre esses judeus são levados alguns da linhagem real. Entre eles está Daniel, e entre eles está os seus 3 companheiros. E esses 3 especificamente, ou esses 4, são levados para estar no palácio. Depois é levado outra leva no ano 597, e a última no ano 586, quando ele destrói o templo e leva os judeus que tinham condição. Ficaram apenas os doentes, aqueles que não tinham condição de andar. Se eu tivesse lá, tinha ficado para trás, né? Não tinha condição de andar, mas foram levados vários judeus para a Babilônia, e eles vão para um local distante, próximo às margens do rio Quebar, conforme mostra o profeta Ezequiel. Mas Daniel é levado para o palácio. Seus 3 companheiros são levados também para o palácio. Ananias, Misael e Azarias são levados para o palácio. E é interessante no texto, porque a Bíblia diz que há uma ordem dada pelo rei, e a ordem dada pelo rei Aspenaz é que ele pegasse aqueles que tivessem condição, habilidade para viver no palácio, porque nem todo mundo tinha, mas ele coloca aqui algumas características importantes. O texto diz que não podiam ter defeito algum. O texto diz que tinha que ser formoso de aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio. Poucas pessoas se enquadravam exatamente nessas exigências, determinação. Mas vai Daniel, e Daniel é crente. O que me chama a atenção no texto é que quem é crente, irmão, ele não é crente conforme a ocasião, ele não é crente apenas porque as circunstâncias são favoráveis, mas ele é crente porque seu coração foi transformado. Ele é crente porque ele confia em Deus. Então, quando eu olho para o texto, esse texto me ajuda a eliminar algumas desculpas que a gente ouve por aí afora, quando de repente alguém cai ou passa por um processo difícil e de repente até cai na fé. Se você tentar ou for atender, muitas vezes culpa A, B ou C, ou de repente o lugar, a ocasião com quem estava. Eu só caí porque eu estou convivendo com pessoas assim. Eu caí porque eu estou em meio a amigos, e esses amigos não são crentes. Esses amigos não adoram a Deus, e esses amigos me influenciaram. Esses amigos me levaram para o mau caminho. Sempre a gente ouve isso, e muitas vezes as pessoas querem que isso seja aceitado. Porém o texto nos ensina que Daniel tinha tudo na sua vida. Ele tinha tudo, ele está na Babilônia, costume diferente, terra diferente, tudo lá é diferente, longe dos seus pais, longe da sua liderança, longe do templo. Ele está longe de tudo. Ele está na Babilônia na condição de um escravo. Mas o texto mostra que Daniel permanece crente. Daniel permanece adorando a Deus. Daniel permanece glorificando a Deus. Daniel tinha tudo para dizer: eu estou longe, ninguém está me vendo, estou fora de Israel, longe do templo. Mas Daniel compreende uma coisa importante, que no Senhor é a terra e a sua plenitude. Daniel sabia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aonde você estiver, no trabalho, no colégio, na escola, na faculdade,
entre amigos. Todo este lugar que você pisa a planta dos seus pés pertence ao Senhor Deus. E os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, está sobre esse ambiente. Então você precisa ter temor e respeito e entender que não é o lugar que te muda, mas é a glória de Deus em você que muda o lugar. É a presença de Deus em você que altera o ambiente. Nós estamos cheios de crente, aqui não tem, mas tem lugar que tem, que é a sua vida espiritual, sua conduta, sua vida com Deus é alterada, dependendo do lugar aonde ele está. Então altera seu comportamento. Daniel, pelo contrário, Daniel não é influenciado pelo que há na Babilônia. Daniel não é influenciado pela comida, o manjar do rei. Daniel não é influenciado pelo vinho que o rei bebe. Daniel não deixa ser influenciado, mas Daniel entende: eu estou aqui para influenciar nesse reino. Eu estou aqui para deixar uma marca. Eu estou aqui para mostrar que o Deus de Israel, e não são alguns quilômetros que vai fazer a diferença, porque Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. O Deus que estava comigo em Judá é o Deus que está aqui, é o Deus que me sustenta. Daniel é chamado para uma palavra. Daniel é convidado a vir e ouvir do chefe de Aspenaz qual é o propósito, qual é o projeto. E Daniel vai ser preparado, e o texto diz que eles serão preparados durante 3 anos. 3 anos é muito tempo. Eles vão ser preparados. E então Aspenaz comunica e diz: a porção é essa. Esse é o banquete que o rei determinou, é o vinho que o rei determinou. É interessante que o rei não faz discriminação entre aqueles que estão para ser preparados e a sua comida. Ele diz: da mesma comida que eu vou comer, eles também irão comer. Do mesmo vinho que eu vou beber, eles também irão beber. Então ele quer tratar todos de forma igual. Porém, Daniel poderia ver nisso uma oportunidade. Daniel poderia ver nisso algo relevante e dizer: que bom, estão nos vendo como igual, não estão tratando de forma diferente, não somos inferior aos olhos deles, e estão colocando o mesmo banquete que é servido aos outros, também estará sendo servido a nós que somos judeus. O mesmo vinho. Daniel poderia olhar por esse lado e dizer: estou dentro, eu vou participar. Agora Daniel tem um propósito, e Daniel sabe que a aliança dele com Deus está acima de todas as coisas. Está acima de todas as coisas. Aleluia. A aliança dele com Deus é muito maior. E Daniel diz o verso 8: propôs no seu coração não se contaminar. Não é fácil isso. Isso é atitude, isso é conversão, isso é ser cristão, isso é confiar em Deus, isso é reconhecer a glória de Deus. Quando Daniel fala, porque não aparece aqui a palavra dos seus 3 companheiros, mas a palavra de Daniel, não sei por qual razão, a palavra de Daniel é a palavra dos seus companheiros. O que Daniel determinasse, o que Daniel concordasse, os outros estavam também em concordância. Ninguém questiona. Eles poderiam olhar para Daniel e dizer: como é que você decide por nós? Essa decisão é pessoal. Se você quer decidir não participar do banquete, isso é pessoal. Se você quer decidir não tomar do vinho, é pessoal. Agora nós temos direito de escolher o que a gente quer. Agora olha o que é alguém viver em unidade. Porque quando a gente está em unidade, não há guerra, não há divisão, não há separação. Ainda que você tenha
observação diferente, pensamento diferente, mas quando é algo para Deus ser glorificado, nós estamos juntos no mesmo propósito, nós estamos juntos no mesmo objetivo. É para o bem da obra, é para o bem do ministério, é para dar glória a Deus. Eu não gosto disso, eu não usaria isso, eu não faria isso se fosse para decidir para mim, mas é para o bem comum, é para Deus ser glorificado, é para o bem da igreja, é para o bem do ministério. Eu abro mão das minhas vontades. Os meus prazeres não podem estar além da vontade do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes a gente vê isso em igreja? Aqui não acontece isso, mas tem lugar que acontece. E as guerras começam por aí, contenda começa por aí, divisão começa por aí, porque de repente é um propósito, há uma visão. A igreja, cada ministério tem uma visão. E se você não se enquadrar nesta visão, você vai ter dificuldade, porque tem gente que chegou agora e quer que mude a visão, quer que mude o projeto, quer que mude aquilo que foi levantado com oração, atestado, provado, para a glória do nome do Senhor. Ele diz, porque lá era assim, aonde eu estava era assim. Aí ele chega aqui e diz, tem que mudar tudo para se enquadrar comigo. Não, pelo contrário, é você que tem que se enquadrar, é você que tem que se enquadrar. Se foi Deus que trouxe, se foi Deus que chamou, se foi Deus que tocou, então você tem que se submeter e dizer, é para o bem, é para Deus ser glorificado, Deus vai ser adorado. Isso não vai permitir eu pecar contra Deus, não, porque é baseado na palavra. Então eu estou dentro, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha própria visão para viver a visão aonde Deus vai ser glorificado, aonde Deus vai ser exaltado. Os amigos de Daniel são isso. Eles poderiam ter um problema com Daniel. Você decidiu por nós, mas não tem problema. A concordância, o que você decidir, nós estamos dentro, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Deus seja glorificado. Quem sabe o que quer. É uma atitude de quem não está em cima do muro. O que tem de gente em cima do muro nunca decide nada. Você não sabe nunca de que lado ele está, porque ele age conforme a ocasião. É aquele tipo de camaleão. Conforme o ambiente ele muda. Ele quer agir dessa forma. E a obra de Deus não é assim. A obra de Deus é determinação. Aleluia. A obra de Deus é concordância. Aleluia. A obra de Deus é unidade. A obra de Deus é companheirismo. Aleluia. Eu abro mão de minhas vontades para poder estar junto com meu irmão e a gente adorar a Deus. Aleluia. Deus se manifestar, Deus se revelar. Glória. Aleluia. Daniel olha para o chefe dos eunucos, porque isso poderia lhe custar a vida. O texto mostra isso claro. Quando o chefe do eunuco Aspenaz ouve isso, ele tem temor. Ele diz, isso é complicado, porque se isso não der certo, a minha cabeça vai rolar. Eu corro risco de morrer por causa de uma atitude que não é aquela que o rei determinou. Para concordar com vocês, eu coloco a minha vida em risco. Aleluia. Não é fácil o que Daniel está pedindo. Eu coloco em risco a minha vida. Mas Daniel está tão à vontade, mesmo na Babilônia, e tão convicto do Deus que caminhou com ele,
E ele sabe que estar na Babilônia não apenas para um passeio. Ele sabe que é um projeto de Deus estabelecido. Ele sabe que no final Deus vai ser glorificado. Ele sabe disso, ele sabe, não é por acaso que eu estou aqui. Porque crente não anda por acaso. É Deus quem leva, é Deus quem dirige, é Deus que está no controle de tudo. Mesmo quando você foi para determinado lugar e disse: eu não sei porque estou aqui, mas se você buscar compreender e ouvir o Espírito Santo, ele vai dizer: eu tenho um propósito, eu tenho uma finalidade. Você não está aqui por acaso, eu trouxe você aqui. E se Deus te trouxe, Ele quer te usar. A palavra dele está na sua boca, a graça dele está sobre você. Aleluia! Você é instrumento. Você é instrumento de Deus. E quanto mais rápido você entender isso, vai ser melhor. Glória ao nome do Senhor. Daniel olha para o chefe dos eunucos e diz: experimenta a gente por 10 dias. 10 dias. Já dá para você ter uma noção. 10 dias. Dá para a gente legumes, outro tipo de alimento, não do banquete do rei. Experimenta a gente. E depois você tira as conclusões. Ele faz isso. Ele faz isso sem comunicar com mais ninguém. Porque o texto diz isso só por uma razão. A Bíblia diz: olha, Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, porque isso poderia chegar aos ouvidos do rei e ser um problema. Mas Deus estava no negócio. Olhe para alguém que está do seu lado, diga: quando Deus está no negócio, diga: pode parecer ter perigo de morte, diga: mas vai gerar vida, porque Deus está no negócio. A mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida. Ei, pastor, isso vai ser complicado, isso vai ser difícil. Não, se Deus está no negócio, sai da frente, Satanás. Glória. Oh, glória. Final é adoração, é celebração. Deus deu graça. Deus estava esperando de Daniel apenas uma atitude. Quantos de nós, que Deus está esperando de nós uma atitude? E essa atitude mostra a tua maturidade cristã. Essa atitude mostra se você está convertido ou não está. Essa atitude mostra se você está em unidade ou não está. Porque as ocasiões vão chegar, as oportunidades vão se apresentar. E diante das oportunidades apresentadas, a sua atitude, a sua posição mostra quem você é em Deus. Se você é crente ou não é crente, se você é apenas o rótulo ou tem conteúdo espiritual. Se a palavra que você ouviu não entrou no ouvido e saiu no outro, mas desceu ao coração, criou raiz. Criou raiz. Amém. Daniel não muda nada, por estar longe de Judá. E a Bíblia diz que quando ele pede isso, o chefe dos eunucos concorda, diz: está bom. Mas não é porque ele é bonzinho, é porque a mão de Deus estava estendida. É porque Deus tinha um propósito. É porque Deus estava lá. É porque Deus está vendo um homem determinado, que sabe o que quer. Um homem que não se vende. Um homem que não se ilude com aquilo que aos olhos humanos é precioso, mas não para ele. Não para ele. Então Deus deu graça a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual o problema disso? Em Judá tem vinho, claro que tem. Em Judá tem. Na Babilônia também tem. Os judeus sempre consumiam vinho, porque agora na Babilônia ele não bebe vinho, porque na Babilônia alguns mostram que tudo que normalmente se servia na Babilônia era consagrado aos deuses da Babilônia.
aos ídolos da Babilônia, era consagrado, o vinho poderia ser consagrado, a carne poderia ser consagrada, pastor, mas em Judá não tinha carne? Tinha, mas a diferença é como preparava esses animais. Normalmente eram animais que eram preparados e o sangue escorria na terra, não eram animais sufocados, era matado de uma forma de acordo com a lei. Poderia ter animais impuros que os judeus normalmente não comiam, poderia estar sendo servido na Babilônia. A gente pode pensar aqui em várias coisas que poderiam estar acontecendo, mas não é apenas por isso. O que o texto mostra claro é que tem um homem que tem determinação, é que tem um homem que sabe o que quer, é que tem um homem que descobriu cedo, ainda na sua juventude, se ele for fiel, aonde Deus pode me levar, aonde Deus pode me colocar. Levante a mão, eu vou liberar esta palavra sobre a sua vida. Eu estou diante de alguns irmãos com mais idade, mas também estou diante de jovens, de adolescentes, pessoas que estão aqui nesta noite. Deus te chamou para o propósito, Deus te escolheu para o propósito, da onde Ele te tirou, da onde Ele te arrancou, e você é o único responsável para chegar lá ou abortar esse projeto. Se você for fiel, se você for convicto, se você tiver determinação, ninguém te para, o diabo não te para, fofoqueiro não te para, caluniador não te para, defamador não te para. Você vai chegar lá. Olhe para alguém que está do seu lado, diga: ninguém te para, a não ser você mesmo. Diga: as suas escolhas vai mostrar quem você é, em quem você crê, qual o nível de conhecimento da palavra está em você. Se você é um cristão que está na superfície ou está plantado e tem raízes, glória, glória. Suas atitudes mostram se você tem raiz. Oh, glória! Alguém vai aparecer no seu caminho para te levar a fazer coisa errada, para falar mal de alguém, para de repente entrar numa fofoca, numa contenda, numa calúnia. A sua atitude vai mostrar a sua maturidade. Aleluia! Aleluia! E não é porque você é ignorante, arrogante. Não. É porque você sabe aonde vai chegar. É porque você sabe o que quer. É porque você escolheu Deus. E você está determinado a não se contaminar. Vai surgir tanta coisa no teu caminho para te contaminar, para te envenenar. A sua fé que é pura, a sua visão que é uma visão correta. Tanta coisa vai surgir para te envenenar no caminho. E muitas vezes até de pessoa que já é crente há mais tempo do que você. E você vai olhar e vai dizer: não pode. Essa pessoa não age assim. Ele já tem tantos anos na igreja. Tome cuidado. É preciso ter discernimento. É preciso entender. A única regra infalível é a regra da palavra de Deus. A palavra não falha. A palavra não falha. Homens falham, mas a palavra não falha. A palavra não falha. Eu vi um testemunho e precisa ter coragem para fazer isso. Uma irmã estava em casa pela manhã, cedo, entre as 10 horas da manhã, e de repente bateu palma no portão. Ela abre a porta para atender e ela percebe que é uma irmã que congrega na mesma igreja. Então ela pensou: uma dona de casa a essa hora está preparando o almoço para a família. Se ela saiu da casa dela para vir aqui 10 horas da manhã,
é porque ela tem algo muito importante, que não dava para esperar, tem que ser resolvido agora. Então, dentro desta conversão, ela sai, vai abrir o portão. Abriu o portão, a irmã entrou, chegou, sofá, e a irmã foi se assentar. Quando a irmã que estava chegando foi se assentar, ela em pé olhou para a irmã e disse: nesta casa tem regra, anda a senhora se assentar e falar o que a senhora veio fazer aqui, nós vamos orar primeiro. Nós vamos orar. E ela olhou nos olhos da irmã, discernimento, crente experiente, e disse: a senhora veio aqui para contar bênção, ou para falar de algo necessário, de algo que é muito importante, eu vou lhe ouvir. Agora, se a senhora saiu de casa para vir à minha casa, para fazer fofoca e falar mal da vida dos outros, eu vou orar, e Deus vai colocar um câncer na sua boca. Olha que crente valente, corajosa. Aí fecharam os olhos para orar, e começou a irmã da casa orando, e a outra irmã começou orando. E quando ela vai na oração orando, e ela vai dizer isso: Deus, aqui está a tua filha, eu parei meus afazeres para atendê-la. Se ela saiu para tratar da tua obra que edifica, eu vou me assentar para tudo e ouvir. Mas se ela veio para fazer fofoca, falar mal da vida dos outros, toca com câncer na língua dela, Jesus, porque eu não tenho tempo a perder. E ela percebeu que dentro de alguns minutos a oração ficou só ela, e ela está orando, falando, e ninguém fala mais nada, não tem mais voz alguma. Aí ela desconfiou, abriu os olhos. Amém, Jesus. Quando abriu os olhos, até o portão estava aberto. A irmã vazou, pegou o caminho de casa e sumiu da porta da casa dela. Foi embora, deixou até o portão aberto, porque a conversa não era boa, não edificava, não trazia a presença de Cristo. A Bíblia diz que dois discípulos que estão indo para Emaú, Jesus entra no meio da conversa, porque a conversa é sobre Deus, a conversa é sobre o céu, a conversa é sobre Jesus. Aí ele entra no meio, e a conversa não glorifica ele, não agrada a ele, ele não tem por que estar no meio. E aquela mulher foi embora. Se todos os crentes tivessem esse tipo de atitude, não tinha fofoqueiro na igreja. Acabava a fofoca, começou, parava, porque isso só destrói, só atrapalha, cria inimizade, envenena a pessoa, cria problema. Daniel é o exemplo. Daniel disse: olha, tudo isso parece importante, é bom, mas não para mim, porque eu não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e fala em novas línguas. Sinta a glória de Deus. Ele está aqui para te avivar pela palavra. Ele está aqui para te encher. Ele está aqui para te tocar. Receba a presença, glória, alegria do céu. De Neemias, o verso 4 é importante, porque Neemias está fazendo uma grande obra, uma grande obra. Ele está levantando os muros, ele está fechando os muros que foi derribados por ocasião quando Nabucodonosor lá entrou. Ele está levantando os muros. A nossa vida tem que ter muros de proteção. E tem alguns camaradas que não ajudam, não vieram lá para colocar a mão na massa e ajudar Neemias, carregar pedra, colocar na muralha e dizer: toma aqui para somar. Mas quando os muros já estão levantados e
E a Bíblia diz que faltava apenas colocar os portões e as portas no devido lugar. Sanbalate e Tobias e mais outro grupo, um grupinho que tinha, que aqui não tem, graças a Deus. Eles chegaram, e eles chegaram não para somar, eles chegaram para atrapalhar. Eles chegaram para gerar problema, porque eles estão querendo tirar alguém que está trabalhando, eles estão querendo tirar alguém que está produzindo, eles estão querendo tirar alguém que está servindo, alguém que ama, alguém que quer edificar. É preciso ter cuidado. De repente você encontra no caminho pessoas assim, que de repente não quer somar com você, não quer trabalhar com você, mas tem inveja do que você está fazendo. O que você está fazendo para Deus incomoda elas, e elas não vão ficar quietas até que venha você para fazer você parar, você desistir, você abrir mão do que está fazendo. Só que Neemias é um homem que tem discernimento, é um homem que sabe o que quer, é um homem que está ali para um propósito, porque ele manda mensageiro e diz: venha até conosco, venha congregar conosco. E então a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para congregar, mas também tem tempo que é tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para edificar. Neemias sabia separar isso. Mandaram um mensageiro, e Neemias mandou um recado pelo mesmo mensageiro e disse: eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. A obra não é pequena, porque é para Deus, é para a glória de Deus. O que você está fazendo é grande, pode ser pequeno aos olhos humanos, mas diante do céu é grande. É grande. Não se sinta intimidado por ninguém, não se sinta menosprezado por ninguém. Vou olhar para você e dizer: é isso que você faz na igreja? É esse o teu trabalho na igreja? Você tem potencial para mais, porque essa conversa assim, você deveria estar no outro patamar, rapaz. Você ainda está fazendo isso? Agora, quando você tem maturidade espiritual, você olha e diz: eu sou fiel, e tudo que Deus precisa é que alguém seja fiel. Quem coloca é Deus, quem tira é Deus. Se eu for fiel, Deus coloca. Se eu for fiel, Deus põe no lugar. Deus põe no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias tem essa convicção. Ele diz: eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Estava construindo muro. O que você faz na igreja? Adolescente, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar sem fazer nada, porque você é membro do corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não faço, não me envolvo nas atividades da igreja, porque eu sou membro de banco. Membro de banco é prego, cola e parafuso. Aleluia. Você não é nada disso. Você é membro do corpo de Cristo. E você é chamado para produzir no reino. Aleluia. E é isso que te dá vontade de viver. É isso que te dá motivação para continuar, porque você está envolvido. Quem se envolve na obra de Deus tem condição de caminhar muito mais longe. Quem fica só de fora, olhando, observando e pondo defeito, nunca está firme, nunca tem firmeza. Tem vezes que vem para a igreja e não sente nada, não recebe nada. E tem outro que está cansado, mas está cheio da glória, está cheio da glória, está cheio da presença, está cheio da presença. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu quero somar. Fala para quem está do seu lado: eu quero somar, eu quero ser incluído no projeto, eu quero fazer alguma coisa. O tempo de estar sem fazer nada é como você não era crente. Hoje o Espírito de Deus está em você. É chamado para servir, é chamado para dar fruto, é chamado para frutificar. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Eu olhei o texto, ele me chama a atenção, porque a Bíblia diz no capítulo 6, verso 4, que a tentativa foi
4 vezes. Tem gente que é insistente demais, pelo lado errado. Não desiste. Da primeira vez que você diz não, ele não se dá por satisfeito, ele vai insistir. Você tem que saber o que quer. Eles mandaram o mensageiro 4 vezes.